A Bíblia, as informações é a palavra de Deus, é a Bíblia. É com estudo, é com pesquisa, é com dedicação. E aí essa pessoa fala, não, o que o irmão está falando é verdade. Não, o que a irmã estava falando é verdade. Porque é assim que tem que ser o servo de Deus. Não tem que estar abraçando a ideia de ninguém, não só porque fulano falou, porque Bertano falou, porque ciclano falou, porque ciclano deixou de falar, que o pessoal está seguindo às vezes doutrinas de demônios. E eu vou te provar isso hoje. E eu tenho testemunha disso aqui que eu vou falar. Eu tenho testemunha hoje, que está viva, testemunhas oculares. Inclusive os jovens que aceitou Jesus lá, eles viram o diabo usando a boca dos irmãos. Mas olha o texto Paulo dizendo que nos finais dos tempos expressamente pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Olha isso, com espíritos enganadores. E alguns até se apostatariam da fé por conta dessas doutrinas de demônio. Olha aí, de homens hipócritas que são falsos e não falam a verdade, que são mentirosos. Olha isso aí. Então o que aconteceu? Eu estava no monte e eu não gosto de fofoca, de buchicho, de falar da vida dos outros. Eu detesto isso. A minha vida inteira foi injustiçada por essas pilantragens de fofoca, de gente jogando conversa fora. Eu fui para a vida do crime por causa de fofoca, de buchicho, falando para minha mãe mentira, minha mãe me espancando em casa, achando que aquilo era verdade, era uma mentira de uma vizinha mau caráter. E eu virei o quê? Um criminoso, um delinquente juvenil. Fui preso várias vezes, fiz várias coisas. Por causa de quê? Por causa de fofoca. Por isso que Tiago diz que a língua ela é inflamada pelo diabo, ela é inflamada pelo inferno. As pessoas não têm noção do poder da língua não, mas o diabo sabe. Porque o poder da língua dele, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos do céu, que já estava no céu, para o inferno com ele. Imagina um ser humano. Deus não perdoou nem o diabo lá em cima, lá no céu, lá não, por causa da língua. Olha como a língua é perigosa. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Ele abomina quem fica fazendo fofoca, levando e trazendo, disseminando a contenda entre os irmãos. Lógico que é. Porque às vezes a pessoa inocente não está nem fazendo nada. E o pessoal está criticando, tacando pedra, trata com indiferença, fica de cara feia, maltratando, falando mal da pessoa sem nem saber o que está acontecendo. E a minha vida inteira foi isso aí. Já começou com meus 11 anos de idade, quando eu fui pro tráfico de drogas. Vi vários morrer do meu lado. Troquei tiro com a PM, com a rota, com os inimigos, tudo, e Deus me dando um livramento. Por causa de quê? Por causa de uma vizinha fofoqueira, mau caráter, que não segura a boca grande, a língua dela grande dentro da boca. E ainda era mentira ainda, que ela falou, era uma calúnia. Falando pra minha mãe que eu tava fumando maconha, nem maconha eu fumava. Eu só fumava cigarro. Olha isso. Falando que eu tava com os caras do tráfico, nem do tráfico eu era. E de tanto eu ser espancado em casa, eu fui parar no tráfico. Porque eu falei pra ela que ia ser mesmo, é isso mesmo, e fui mesmo, com 11 anos de idade, eu era criança ainda. Mas já era um homem decidido já. Meu pai foi embora, abandonou nós aqui, mas falou, não, seu marido safado foi embora, mas deixou um homem aqui. Vou ajudar a senhora tá lutando e tá sofrendo, nós passa até fome aí, já que a palavra da vizinha vale mais que a minha. Então é o seguinte, a partir de agora eu vou vender, não vou fumar essa merda não, que meus amigos não fumam porque eu não deixo. E meus amigos loucos pra experimentar o baseado, fumar, irmão, e eu não deixava meus amigos usar droga. E eu sendo espancado em casa pela minha mãe, por causa de uma vizinha safada que não teve vergonha na cara, fofoqueira, mentirosa. Destruiu a minha vida. A fofoca pode destruir a vida de alguém. Então se você não se ligou, você começa a se ligar, senão Deus vai botar um câncer na sua boca. Você que gosta de fazer fofoca, falar da vida das pessoas e destruir a vida das pessoas, com calúnia, com mentira, Deus já tá por aqui com você, ó. Você nem sabe o caos que você já fez na vida de pessoas aí com a sua boca grande, não. Então se você não segurar a língua dentro da sua boca, Deus vai fazer justiça com você. Aí você não adianta você orar para Deus, não vai te ouvir. Você vai, Senhor, Ele vai fazer. Aí você tá assim por causa da sua boca que é grande. Ó, você tá passando por isso aí por causa disso aqui, ó. Lembra da irmã lá que você falou? Olha lá como ela tá. Então agora você vai pagar isso aqui. Olha o irmão lá, como é que... Agora você vai pagar isso aqui, vai pagar preço pra não ganhar nada. Só pra tomar vergonha na cara e largar de ser pilantra. Porque ninguém é melhor do que ninguém não, que eu não achei isso ainda na terra não. E é por isso um dos motivos que eu não gosto de fofoca. Fofoca destrói a vida das pessoas. O diabo, Tiago diz que a língua é inflamada pelo próprio inferno. Então não empresta sua língua pro diabo não. Porque se você emprestar a língua pro diabo, ele já tá com você. Lado a lado ali, ó.
E para ele bagaçar com a sua vida é só Deus se cansar e tirar a mão assim, ó. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Agora, se Deus mandar o anjo sair e tirar a mão, o diabo vai bagaçar com a sua vida que você vai sofrer tanto. Que ele não gosta de brincadeira não, ele vem para bagaçar. Ele é a ruindade, a maldade em pessoa. Ele só tem ruindade. Imagina o diabo tendo liberdade para fazer o que quiser com você. Lembra de Jó lá? E Deus estava aprovando Jó, que era uma pessoa íntegra e honesta. Imagine você que é mau caráter, que não tem vergonha na cara e faz tudo que não presta e quer prejudicar a vida do próximo. Então você que não se toca não, que se Deus tirar a mão de você, aí o anjo sai do lado, o diabo toma conta da sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus negócios, você se arrebenta, sua saúde vai embora, você perde tudo, ou vai sofrer até o último dia da sua vida. A língua é o chicote do corpo. Se você não se ligou, você vai se ligando. Por isso que eu não gosto de fofoca. Fofoca destrói a vida das pessoas. E Deus não está sentado no trono lá dormindo, não. Ele nem tosqueneja o guarda de Israel. Sabe o que é tosquenejar? É dar aquela piscadinha assim, ó. Ele nem pisca o olho dele. Ele tá vendo tudo. Ele vê o pensamento, o coração, o desejo. Vê a maldade humana. Ele vê tudo. Então se ele vir fazendo justiça, depois não reclama não, que ele é justo. E aí depois pode até não falar para ninguém, mas no fundo você vai saber lá o porquê que você tá passando. Então Deus está avisando direto. E você não tá melhorando. Porque senão não precisava estar falando de novo não. Então você começa a melhorar. Porque se você não levar as coisas a sério, você vai aprender a sério das coisas mais difíceis. Porque se você tiver toda torta na cama e não conseguir levantar da cama, aí você não vai pedir ajuda para Deus não. Deus já está te avisando. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que nos finais dos tempos, irmão, haveria doutrina de demônios. E nós já estamos vendo que a gente está nos finais dos tempos. Não quer dizer que Jesus está ali na esquina também não. Jesus ele disse, naquele grande dia ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos e nem o Filho. Ou seja, ele nem sabe, nem Jesus sabe o dia. Nem os anjos também não, só quem sabe é o Pai. Só que ele vai dizer para nós que é possível entender mais ou menos o tempo que ele vai estar chegando. E qual que é esse tempo, apóstolo Newton Lima? Quando o evangelho for pregado a toda criatura. Aí você me pergunta, apóstolo, mas o evangelho já foi pregado a toda criatura no mundo? Não, não foi. Pelos estudos das pesquisas, são quase 50% do mundo que não foi ouvido falar de Jesus Cristo ainda. Por exemplo, a Coreia do Norte mesmo é proibido pregar o evangelho lá. Quem se aventurou e tentou lá, morreu. Pode ser que tenha alguém lá escondidinho levando a palavra? Pode. Mas agora são milhões de pessoas lá dentro. Agora vai falar para mim que esses milhões de pessoas já foram alcançadas? Se não pode nem falar de Jesus, se de repente se ele falar para um vizinho ali alguma coisa assim, ele já vai ligar para a polícia, vai denunciar o irmão? Então olha o perigo que está lá. É uma coisa minuciosa, uma coisa cautelosa, uma coisa perigosa. A pessoa pode perder a vida. E vai perder, é paradão de fuzilamento lá, o enforcamento. Lógico que é. E outros países é assim também, não é só lá não. Então quase 50% do mundo não ouviu falar de Jesus. Então quando as pessoas Jesus está vindo aí, Jesus, lógico que está. Só que Jesus falou isso para os irmãos que estava chegando, já tem 2000 anos. E já tinha guerra e rumores de guerra. Você não vê que 70 anos depois que Jesus subiu, ele ressuscitou e subiu ao céu, o rei Nabucodonosor foi lá, arrebentou tudo e levou os irmãos cativos na Babilônia? Foi na época de Daniel, de Jeremias. Olha isso aí. Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra lá no templo lá. 70 anos depois lá, ó, bagaçaram com tudo lá. 70 anos depois. Quer dizer, na época de Jeremias não, irmão, desculpa. Foi 70 anos depois que destruíram lá as pedras lá, tudo lá. Olha lá o templo lá, tudo bagaçado, tudo destruído lá. Foi 70 anos depois. Jesus falou, não vai ficar pedra nenhuma aqui sobre pedra aqui. Então já havia guerras. Já havia rumores de guerras. Tá entendendo? E Jesus passou 2000 anos. Quase já. E Jesus não voltou ainda, mas ele vai voltar. Isso é um fato. Claro que a gente tem que buscar santidade, santificação. Já falei aqui, orar, jejuar, se consagrar a Deus. Apesar que somos falhos, pecadores, temos nossos momentos. Paulo teve os momentos dele. Todos os irmãos teve pecado aqui. Eu não preciso falar isso aqui. Quem lê Bíblia já vai ver que os irmãos errou aqui várias vezes. Entende?
E se a Bíblia também fosse falar todos os pecados dos irmãos, não ia caber texto.